O Tribunal das Sombras sem juiz. Há cidades que conhecem a justiça e cidades que preferem fingir que ela não existe. Mas há uma cidade que guarda um tipo de julgamento que nasce quando a culpa decide caminhar sozinha, e essa cidade parece comum aos olhos de todos, com suas luzes trêmulas, latejando nas noites frias, e janelas que escondem vidas inteiras, mas sob seu asfalto existe um salão antigo onde as sombras despertam e transformam vidas em réus sem aviso a cada pôr do sol. E ninguém sabe quando começou, mas todos sentem desde crianças que alguma coisa presta atenção aos pecados que tentam esconder até de si mesmos. E a justiça ali não usa martelos nem leis, e sim silêncios que queimam e olhos que ninguém consegue encarar. Quando a noite cai sobre essa cidade, não é somente o escuro que toma as ruas. É como se a própria consciência do lugar ganhasse forma e chamasse quem precisa pagar por tudo que fez ou deixou de fazer, e de repente uma pessoa sente o chão sumir sob os pés e quando percebe já está em pé num auditório feito de sombras vivas, que se movem como penas arrancadas de anjos corrompidos, e tudo ali parece pulsar com uma raiva antiga e respeitável, e o ar é pesado, como se 1000 respirações estivessem tentando sair do mesmo pulmão desesperado, por culpa ou perdão. Nesse tribunal não há juiz, não há ninguém sentado em um trono maior, ditando sentenças, e isso se torna a verdade mais assustadora de todas. Pois ali quem julga é o próprio pecado preso dentro de cada coração, e lanternas penduradas projetam no chão figuras distorcidas que riem baixinho, como se alimentassem do medo que nasce quando percebemos que a culpa enxerga melhor no escuro e as sombras que se levantam contra o réu não são estranhas. Elas conhecem suas memórias mais fracas, suas traições menores, seus pensamentos que jamais deveriam ter sido formados, e elas cobram com uma fome que não sabe esperar. As pessoas que chegam nesse lugar sempre tentam gritar que foram enganadas, que não queriam ferir, que não merecem ser punidas, mas as paredes do tribunal absorvem toda a voz, como se cada som fosse uma oferenda para um altar invisível. E quando tentam correr, sentem o chão se tornar líquido, como culpa derretida, e afundam até que parem e encarem os fantasmas de tudo que fizeram. E quando olham para frente, veem fileiras e fileiras de figuras encapuzadas que não têm rosto. Apenas silhuetas que os conhecem melhor que qualquer testemunha viva. A acusação sempre vem do lugar mais escondido dentro deles mesmos. E é nesse instante que o desespero se torna tão intenso que quase adquire cheiro, pois o réu sente seu próprio coração falar contra ele e percebe que não se pode mentir para o que já conhece a verdade antes mesmo que ela fosse cometida, e tudo que resta é a espera por um veredito que não vem de cima, mas de dentro, e qualquer movimento errado é recebido com rangidos de correntes que lembram que a liberdade é um luxo reservado a quem dorme em paz, e não a quem tenta esquecer. As sombras começam a se aproximar e se contorcem como se tivessem sido moldadas pela dor que rasteja para manter o equilíbrio entre o castigo e o arrependimento. Há uma cerca de escuridão que cresce ao redor do réu, enquanto rostos, sem olhos, surgem nas paredes e sua boca tenta clamar por misericórdia antes que o julgamento aconteça. Mas nesse tribunal não existe piedade, ou ao menos não do jeito que se imagina. Há apenas a consequência de cada escolha, feita no silêncio das intenções escondidas. Então uma luz fraca se acende bem acima como um olho cansado, que decide observar o que está para acontecer, e o réu sente cada parte de si ser examinada como quem folheia um livro muito antigo que não pode ser fechado, sem antes ser lido por completo.
e a sombra que parece representar o veredito se aproxima e estende uma mão que não é feita de carne, mas de lembranças que cortam, e o toque que se segue não dói. Fisicamente, ele rasga longe da pele, rasga diretamente aquilo que o réu tentou apagar. E quanto mais tenta negar, mais a sombra sorri sem boca. A punição nunca é a mesma para duas pessoas. Cada alma tem seu preço individual e as sombras decidem como cobrá-lo. Alguns desaparecem sem deixar memória. Outros voltam para a superfície, mas carregam olhos que jamais encontram descanso, pois tudo que vem lembra o que aconteceu lá embaixo. Algumas almas regressam para suas casas, mas a noite seguinte sempre sabe onde encontrar. Las, e o tribunal as chama, até que não reste mais argumento que possa proteger ninguém de si mesmo. Quando o réu finalmente sucumbe e aceita aquilo que tanto evitou encarar tudo, fica silencioso por um instante que parece durar milênios, e o tribunal respira fundo, como se estivesse satisfeito em cumprir mais uma sentença que, na verdade, o próprio réu escreveu com suas ações, e a escuridão devolve lentamente aquela pessoa ao mundo comum, onde todos fingem que nada acontece enquanto dormem. Mas a marca nunca sai do espírito. A marca é o convite perpétuo que garante que um dia haverá retorno. E se você esteja ouvindo isso agora, talvez o tribunal tenha percebido algum segredo que você ainda tenta esconder, talvez alguma sombra esteja crescendo atrás de você neste exato momento, aguardando o instante perfeito para convidar suas culpas a falarem por você, porque essa cidade pode estar longe de onde você vive, ou pode ser exatamente onde seus pés estão agora. E tudo que ela precisa para lhe chamar é que você carregue a própria acusação dentro da alma. Agradeço a coragem de ter chegado até aqui, porque escutar essa história faz de você alguém que já não pode dizer que ignora a existência de lugares que julgam sem juízes. Então, convido você a se inscrever no canal e clicar em gostei, porque sua presença aqui fortalece esse ritual e permite que continuemos nos encontrando neste abismo de narrativas. Compartilhe esse vídeo com alguém que também caminhe pela noite com pecados que tentam sussurrar seus nomes, e volte no próximo capítulo, onde mais destinos serão examinados pelas trevas. A lição que esta história deixa é que o julgamento nunca vem de fora. Ele nasce no silêncio, onde guardamos o que não queremos admitir, e a sombra que nos acusa sempre tem o nosso rosto.